O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. A convidada do programa de hoje é a socióloga Sônia Piccinini. Tendo ingressado na URGS em 1977, Sônia trabalhou na Faculdade de Arquitetura, no antigo Núcleo de Documentação e Memória Social e no Museu da URGS. Atualmente exerce suas atividades no setor de patrimônio histórico. Graduada em Ciências Sociais pela URGS, mestre em Memória Social e Bens Culturais pelo UniLaSalle. Nosso tema é a sua dissertação, cujo título é Redes de Colaboração e Patrimônio de Ciência e Tecnologia, o papel do Herbário ICN da URGS na transmissão e preservação de valores e práticas científicas. Boa noite, Sônia. É um prazer te receber aqui no Momento do Patrimônio. Boa noite, Guta. Boa noite, Diego. Boa noite, Sônia. Sônia, o que te levou a escolher esse tema para trabalhar na tua dissertação? Bom, a pesquisa que eu desenvolvi no mestrado da UniLaSalle, ela surgiu de uma inquietação pessoal sobre a categoria de patrimônio. Trabalhando no setor de patrimônio, trabalhando na questão das fotografias, na questão da história da universidade, né? Comecei a perceber que o valor do conjunto arquitetônico da URGS e da sua preservação, eles ancoram a duração dos sentidos da universidade. E a universidade está voltada, né, então, para programas e ações de ensino, pesquisa e extensão, que são capazes de repercutir tanto local quanto regionalmente, nacional e até internacionalmente. Hoje em dia a universidade faz isso, né? Por outro lado, a partir da minha experiência no setor de patrimônio histórico como socióloga, passei a me perguntar até que ponto esses prédios comunicam a atividade fim da instituição ou da universidade, qual seja a de produzir conhecimento, formar pessoas e desenvolver ciência e tecnologia. Com o intuito de responder a essas questões, debrucei-me sobre a bibliografia, então, de ciência, tecnologia e do patrimônio científico, que é, na verdade, o assunto da minha tese. Então, após a leitura inicial, percebi que a função fundamental das universidades, e em geral a da URGS, ou particularmente a da URGS, é a prática científica e tecnológica. É ela que é apresentada, é ela que é trabalhada, é ela que é comunicada e aprimorada a cada geração de estudantes, professores e servidores. Então, os programas de ação e de ensino, de extensão que a universidade tem, no meu entendimento, gravitam em torno desses princípios, né? E no final das contas, em torno desta função social maior, a qual contribui, então, decididamente para o desenvolvimento local, regional e nacional. E, por consequência, então, na medida que ele gravita em torno dessas funções, inscreve a universidade em seu contexto socioeconômico e cultural. Mas, na verdade, eu também gostaria de dizer que a URGS é uma instituição pública de ensino superior, cuja produção e reprodução de saberes e de conhecimentos científicos é a razão de ser dos programas e ações de ensino, pesquisa e extensão. Por que eu vou dizer isso? Porque a atividade fim da universidade não se traduz nesses programas e ação, simplesmente, mas a comunicação desses valores científicos. Sônia, qual é a definição de patrimônio científico? Bom, no trabalho que eu desenvolvi, uma das questões bem importantes assim que apareceu é que a palavra patrimônio é bastante usada no nosso cotidiano, tá? Mas também é de difícil conceituação, porque ao longo do tempo ele vai se ampliando, né? Não vou fazer aqui todo um arrazoado do que é patrimônio edificado, patrimônio, né? Mas vou tentar dizer que, vou fazer um recorte, então, para que fique claro aqui, o recorte temporal que eu utilizei para o trabalho que eu desenvolvi
fala sobre patrimônio científico, eu utilizo o ano de 1947 como a criação da Unesco. Porque a partir da criação desse novo órgão, surgem as comissões nacionais, que dão um impulso significativo na composição, na discussão e implementação de políticas de patrimonialização e preservação. Né? Porque o patrimônio nada mais é do que uma questão também de resguardo, né? de preservação. E muito tardiamente, lá na década de 70 só, a noção de patrimônio de ciência e tecnologia começou a se impor no cenário nacional. Então, assim como o patrimônio como um todo, né, como uma categoria, ele foi se modificando ao longo do tempo e custou para ser institucionalizado, o patrimônio científico também é um problema. Né, porque ele ainda, o ponto de partida dele foi a Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, que foi aprovado pela Unesco e que previa a proteção de monumentos, obras, estruturas e elementos com valor universal do ponto de vista científico. Em outras palavras, essa convenção favoreceu a proteção e a promoção de manifestações populares, que também reforçou os dos bens culturais de caráter científico. Né? Eu uso a categoria de patrimônio considerando o propósito de articular e expressar a identidade e a memória de grupos, da sociedade ou da nação. Ele inclui o conhecimento científico e tecnológico produzido pelo homem, além de todos aqueles objetos, inclusive os documentos de suporte de papel, utilizados em laboratórios, as coleções arqueológicas, as etnográficas, espécimes das coleções biológicas e da terra, que são testemunho dos processos científicos e do desenvolvimento tecnológico. Também se inclui nesse grande conjunto as construções arquitetônicas, né, produzidas com a funcionalidade de atender às necessidades desses processos em desenvolvimento. Nesse caso, também, dos laboratórios e dos grandes equipamentos e observatórios também está dentro dessa mesma categoria. Tá? A gente poderia citar o Observatório Astronômico? Poderia. Sim. Um exemplo de manifestação do patrimônio científico. Então, o conceito de patrimônio de ciência e tecnologia, então, passou ao longo do século XX pelo mesmo processo de reconstrução conceitual que o patrimônio cultural experimentou. Os seus sentidos dependem dos usos da linguagem científica, das relações entre pares e do conhecimento técnico e tecnológico, demonstrando quanto esse conceito foi abrangido para além da antiga noção de instrumentos científicos. Aqui eu gostaria de dizer uma outra coisa que foi fundamental também, que teve uma mudança no conceito, porque ele se relaciona, então, com a questão do social, né? Em vista de uma memória, de uma história de grupos e das sociedades científicas, elas criam laços de pertencimento e de distinção, pois tomam valores do passado e, ao mesmo tempo, focam-se no presente atravessado pela modernidade, pela globalização e pela aceleração das inovações tecnológicas. Uma coisa que eu quero deixar aqui, que a dificuldade que eu tive de fazer esse trabalho, é que o patrimônio científico, como ele surgiu muito com a questão dos museus, é bastante difícil ainda a gente trabalhar com a questão do patrimônio científico como forma do fazer, né, do processo. Se tem muito a preocupação ainda da valorização dos seus objetos, né? Que isso é acho que para mim foi a maior dificuldade que eu tive dentro desse trabalho, porque as pessoas me diziam, bom, mas o que é que tu queres mesmo, né? Porque trabalhar com a questão do científico, como ainda não está institucionalizado, é uma coisa que primeiro, que não tem muita bibliografia, né? Tem uma escassa bibliografia. E segundo, porque tem uma compreensão que precisa ser socializada, eu acho. Na questão essa do que é um patrimônio científico, que é o fazer da ciência, né? Talvez... O que é a ciência dentro da academia, como é que a gente
trabalha com essa questão, né? Como é que a gente preserva isso. As pessoas viam simplesmente como a sua atividade cotidiana e não viam o que aquilo traria de benefícios e consequências e de expressão. Exatamente. Uma das coisas que para mim foi muito importante também nesse trabalho que eu fiz, o meu objeto, né, de trabalho, foi o contato com as pessoas, né? E isso veio a partir deles. Falar nisso, uma das metodologias que tu usaste foi entrevistas, né? Fazer entrevistas. Sim, eu fiz entrevista porque a escolha do meu tema, ele é para desenvolver esse trabalho, eu tive que buscar dentro da universidade qual era o lugar que me daria essa condição que não fosse dentro do lugar onde eu trabalho, que foi um grande desafio para mim. Tá, desculpem. Eu pulei isso, eu puxei isso porque tu falasse nas pessoas. Mas só que aí tu tá pulando a pergunta do lugar. Então, é que eu tô com um problema aqui. Tem uma pessoa na minha casa me dizendo que tem um problema lá, mofo e baratas. Por isso que eu tô preocupada. Mas... É que para chegar nisso eu tenho que dizer onde é que eu tô, né? Tá. Então, Diego, aquela dos desafios vai cair. Então, vamos entrar direto com essa do lugar. Não. Eu acho que tem que botar quais os desafios. Eu acho que Tu já não falaste? Não. Tu introduziste um pouco. Tu falaste um pouco, sim. Sim, mas... Tu vai querer falar mais sobre isso? Sobre desafios? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque eu tenho que dizer que é um... Você se sente... Eu acho que rendeu aquela parte final. Eu gostei. Tá. Então, Sônia, quais são os desafios de se trabalhar? Era minha. Desculpa. Então vai. Tá. Sônia, quais os desafios de trabalhar com patrimônio científico? Bom, o desafio está sendo muito grande. Porque pelo fato de estar atuando em um setor consolidado, como é o caso do setor de patrimônio histórico, que ele já é um setor consolidado há mais de 15 anos, seria muito mais tranquilo para mim seguir dentro desse caminho tradicional e abordar o patrimônio edificado, né? Porque há muitos anos eu trabalho lá, eu trabalho com fotografia, eu trabalho com história, eu trabalho com a universidade há muitos anos, então eu tenho um grande apreço pelo setor de patrimônio histórico, mas eu também via que era necessário um novo caminho também para o nosso setor, né? Já que o nosso setor, ele é um setor que tem resgate do patrimônio histórico, eu penso que seria também uma forma de colaboração minha, enquanto funcionária, desenvolvendo esse trabalho, né, de ciência e tecnologia, poder ampliar o nosso leque, né, de patrimônio lá na secretaria. E, então, busquei um novo caminho, o caminho do patrimônio científico, que ainda depende de um maior reconhecimento nos âmbitos tanto institucionais como comunitários, como eu falei há pouco, né? As pessoas, ainda estive um período falando com o pessoal do IFAI, e eles colocaram da importância desse trabalho, mas, por outro lado, ainda não tem uma preocupação com o patrimônio científico aqui, né? Assim, institucionalizado. E passa a ser um problema, né? Porque... Mas sempre foi assim, né? As coisas são colocadas e são trabalhadas na medida da necessidade também. Eu acho que isso é uma coisa que está vindo, que está surgindo, né? E o que foi possível, então, com essa dissertação é favorecer compreensões cada vez mais sofisticadas no campo do patrimônio, relacionando com os saberes e os fazeres científicos de um lugar ou de um lugar ou um laboratório de excelência, como é o caso do Herbário ICN, que é meu objeto de pesquisa, né? Então, para pensar a ciência e a tecnologia como práticas culturais, eu vou dizer para vocês que não é uma novidade, né? Não é uma novidade trabalhar com práticas culturais. Mas o conceito do patrimônio cultural da ciência e tecnologia, que vem sendo estudado por pesquisadores do tema,
só para citar alguns, Álvares Valente, a Marta Lourenço, o Marcos Granato, o Márcio Rangel, que são do MAST, onde tem um trabalho um pouco mais de peso nesse sentido, eles abarcam esse ponto de vista, né? Então, ou seja, de que o estudo da dimensão história, ciência, técnica serve para explicar a trajetória da ciência ou apresentar uma visão mais ampla da ciência, inserindo-a num contexto cultural como construção humana. Isso, para mim, é uma coisa muito importante, porque a gente tem a ideia de quando vê o objeto construído pela ciência, é só o objeto que a gente enxerga. Né? A gente não enxerga todo o processo de produção, todo o processo de criação, todo o processo de conhecimento que vem, que vem junto com ele. Então, pensar a ciência e a tecnologia como práticas culturais significa pensá-las em seus contextos locais, entendendo que a produção de conhecimento científico e tecnológico é como qualquer outra atividade humana, intelectual, parte da produção cultural de diferentes indivíduos. Né? E essas reflexões levam ao entendimento de que a própria URGS, então, possui um universo de pesquisadores, produção científica, artefatos oriundos da sua prática, é portadora de valor cultural. A própria URGS é, se a gente for pensar. A própria instituição é. Né? Mas como empreendimento coletivo, as ciências, as técnicas e as suas instituições comunicam sentidos compartilhados, então, cuja expressão maior se dá no próprio âmbito da universidade. Ou seja, um olhar atento sobre o patrimônio da ciência e tecnologia, de acordo com vários pesquisadores, transformam as ciências e as técnicas em herança cultural e testemunho da vida acadêmica. E eu acho que foi isso que eu fui buscar quando eu me lancei nesse percurso, né, trabalhando com a questão do patrimônio científico, né. Então, a construção do conhecimento, né, da história, da ciência, expõe as ações dos cientistas e das pesquisas realizadas no passado. E esse conhecimento é importante para o estabelecimento de um diálogo entre as diversas concepções e pensamentos que norteiam as ações de desenvolvimento científico e tecnológico ao longo das gerações de cientistas. Os estudos sobre essa produção e a dinâmica da ciência e das comunidades científicas são, portanto, elementos essenciais para o estabelecimento de estratégias, de políticas para o desenvolvimento científico e tecnológico. Considero que isso é uma coisa fundamental, inclusive, para que a gente possa avançar no sentido do desenvolvimento científico e tecnológico da nossa universidade também. Então, é nessa articulação que se escreve esse meu trabalho. Né? E para desenvolvê-lo, eu realizei um estudo de caso, né, no Herbário CN, onde eu pretendia trabalhar a hipótese de que um laboratório bem-sucedido no âmbito de uma universidade, apresenta-se como um lugar vivo de redes de colaboração. Ou seja, eles são pensados como um patrimônio imaterial da universidade, como modos de fazer, de expressar e de celebrar a ciência e a tecnologia na sociedade em que vivemos. Então, esta é a minha grande hipótese de trabalho, para poder desenvolver, então, a minha tese de mestrado. Sônia, foi muito bom Sônia, nós vamos interromper agora esse programa. Sônia, nós vamos interromper agora a entrevista. Retomamos na próxima terça-feira para conversar mais sobre essa pesquisa tão interessante. Obrigada, Guta. Obrigada, Diego. Boa noite. Boa noite. Momento do Patrimônio conversou com a socióloga do setor de patrimônio histórico, Sônia Pitinini, que é graduada em Ciências Sociais pela URGS e mestre em Memória Social e Bens Culturais pelo UniLaSalle. Nosso tema foi a sua dissertação, cujo título é Redes de Colaboração em Patrimônio de Ciência e Tecnologia, o papel do Herbário ICN da URGS na transmissão e preservação de valores e práticas científicas.
Este programa é uma realização do setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que tem como objetivo a restauração dos prédios históricos da universidade e a sua adaptação à acessibilidade universal. Para mais informações, acesse nossa página www.predioshistoricos.urgs.br ou entre em contato conosco pelo e-mail predios.históricos@urgs.br. Momento do Patrimônio tem produção e apresentação de Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Gravações, edição e mesa de áudio de Jefferson Gomes. Voltamos na próxima terça-feira às 20h30. Boa noite a todos e até lá.